Bom dia, amados. Estamos novamente em Escola Dominical, nossa revista Encontros Marcantes com Jesus. Damos continuidade a essa revista na sala dos adultos da igreja. A lição de hoje fala sobre a identidade autêntica e reconhecida. Estamos falando do encontro de Jesus Cristo com a mulher cananeia ou cirofenícia, quando ela pede que Jesus esteja curando a sua filha endemoniada, esteja libertando a sua filha. A introdução da lição está no texto da nossa revista, e o texto base é o texto de Mateus, capítulo 15, verso 21 ao verso 28, ao qual eu leio. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera aquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contudo como tu queres. E, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque podemos lê-la, meditar nela, que nós possamos estar sempre aprendendo com a mesma, a viver na graça e na misericórdia do Senhor, na certeza da operosidade da fé que o Senhor tem depositado em nosso coração, assim como lemos hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa introdução da lição de hoje fala a respeito da questão contratual. Quando nós contratamos um meio de proteção necessário devido à falta de confiança entre as partes do acordo. Então, em nossa sociedade, nós precisamos dos contratos para gerar a confiança necessária naquilo que contratamos. A palavra de Deus para nós hoje fala a respeito disso, dessa capacidade de confiar. Em quem nós vamos confiar, qual é a capacidade dessa pessoa de merecer confiança e se realmente ela merece toda a confiança. Então nós vemos que uma pessoa pode ser digna de confiança ou não digna de confiança. Na sociedade atual nós precisamos dos contratos. Esses contratos vão delimitar a possibilidade de agirmos na ausência daquilo que foi contratado. Assim não é com Jesus, como nós vemos na lição de hoje. A lição de hoje tem sua base doutrinária na confissão de fé, falando a respeito da salvação. Ela está no capítulo 1, no parágrafo de número 6. Todo o conselho de Deus concerne a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Então nós vemos que a caminhada que nós temos pela graça sois salvos, mediante a fé, nos dá um entendimento necessário para esta lição, uma condição doutrinária para entendermos que vivemos pela fé que depositamos, pela confiança, pela crença que depositamos na pessoa de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Isso nos dá o caráter de pessoas que vivem pela fé. A identidade de Jesus Cristo é suficiente para tal reconhecimento. E o ponto de número 1 da nossa lição vai falar a respeito disso, que o próprio Jesus afirmou nas Escrituras, referindo-se ao Antigo Testamento, que testemunhavam dele, Jesus Cristo, que
que Jesus Cristo era o Senhor e era o Salvador. Ele era o Messias prometido. Apesar disso, muitos judeus não criam, e aqui temos alguns textos em nossa lição que comprovam essa descrença, essa incredulidade do povo de Israel. O Salvador de Israel foi prometido no Antigo Testamento, então nós temos toda a prova documental na palavra de Deus que Jesus Cristo era o Messias, foi enviado como comprovação das profecias que ali foram proferidas. Diz a lição que, apesar dos sinais que operava, muitos não creram em Jesus como o Messias prometido. Então nós estamos falando aqui exatamente dessas circunstâncias, na cena em que vemos a mulher cananeia buscando a Jesus e citando no texto, filho de Davi, tem compaixão de nós. Há três possibilidades de analisarmos essa condição de filho de Davi. A primeira é usada para se referir a ele ser um legítimo descendente de Davi. A segunda fala que ele era uma pessoa menor que Davi. E a terceira, da qual entendemos que seja o entendimento aqui do texto, era o único descendente, indicado como único descendente de Davi, aquele que viria ocupar eternamente o trono de Israel. Então, com esse entendimento, a mulher cananeia chega até a presença de Deus. Na citação de filho de Davi está o entendimento que ele é o real descendente de Davi para estar ocupando o trono de Israel. Nesse entendimento, nós vemos o seu reconhecimento em Jesus, o Filho prometido das Escrituras Sagradas dos judeus. Então, essa promessa do Messias enche o coração daqueles que recebem pela fé a esperança de ter em Jesus Cristo o seu Senhor e o seu Salvador. Essa esperança há de encher o seu coração. Essa mulher vive pela fé. A fé da mulher cananeia levou-a até Jesus, levou-a até pedir a Jesus, fazer o seu pedido, levou-a a chegar-se até Jesus e levou-a a expor a sua necessidade. Jesus Cristo aqui está sendo aquele que pode levar esta mulher até a sua vitória. Possivelmente aqui também nós vemos três características de algo improvável. Esse encontro marcante de Jesus com esta mulher é um encontro improvável. E esta pessoa que chega até Jesus, a mulher cananeia, é uma mulher que improvavelmente chegaria até a sua presença. E esse lugar, esse local ao qual eles estão, Tiro e Sidom, é um local de ambiente gentílico. E Jesus tinha vindo para os seus, mas os seus não o receberam, e ele segue para Tiro e Sidom, e ali nós temos um ambiente gentílico. E aqui nós já vemos que, primariamente, Jesus vem para cumprir o seu mandato messiânico, e no momento seguinte ele já dá crescimento à sua obra redentiva para até os confins da terra. Ele já abre aqui numa leitura de Paulo aquele evangelho que deve chegar para todos os povos. Então nós vemos que Jesus aqui já antevê a leitura de Paulo, mostrando que o evangelho não vai ficar recluso a um povo escolhido, o Antigo Testamento, mas ele deverá atingir a todos os povos. E ali ele chega e expõe o seu evangelho, a sua mensagem. Um encontro, uma pessoa e um lugar improvável. Jesus atua fora da lógica humana, fora da capacidade do homem de entender os desígnios de Deus na sua operosidade. Não se tratava de uma situação inesperada e ocorrida
ao acaso, pois afinal de contas ele era o próprio Deus, conduzindo tudo para o cumprimento da sua obra. Então, tanto com o rebuscar do Antigo Testamento, quanto no lançar do Evangelho a todos os povos, Jesus dá continuidade àquilo que veio fazer. Possivelmente os discípulos ali têm uma dificuldade nessa leitura, e eles parecem sentir ciúme, ou talvez se sentiram insensíveis ou surdos espiritualmente, e não entenderam, tanto que eles falam no verso 23, despede esta mulher, faz com que essa mulher saia do meio de nós, porque ela está andando atrás da gente. Então a verdade aqui se torna autêntica, se torna carimbada pela presença de Jesus e pelo agir soberano de Jesus Cristo como Deus. Nesse primeiro ponto, nós vemos que esta mulher reconhece na pessoa de Jesus Cristo o Salvador, o Messias prometido do Antigo Testamento, que agora está caminhando em direção aos gentios, levando esse evangelho a todos os povos. Esse segundo momento da lição, nós vemos que a lição nos leva a ter uma meditação sobre a verdadeira identidade daqueles que estão na cena. Quem era Jesus, o entendimento que aquela mulher cananeia tinha a respeito de Jesus e quem ela era. E o entendimento de fato de quem ela era na presença de Jesus Cristo. A verdadeira identidade de Jesus e desta mulher aqui tomam a nossa atenção nesse ponto. Primeiro ponto, lembrando aos irmãos, foi o reconhecimento desta mulher que Jesus Cristo era o Salvador, o Messias, aquele prescrito no Antigo Testamento que chegou até nós através desse conhecimento da palavra de Deus. Agora, esta mulher, com esse conhecimento, se identifica e reconhece na pessoa de Jesus Cristo a identidade do Salvador, do Messias. Essa continuidade da leitura do texto vai falar de dois momentos. O momento em que esta mulher chega até Jesus e pede a sua compaixão, e Jesus não lhe dá palavra. Os discípulos o interpelam e diz: manda essa mulher embora. E Jesus responde, diz: olha, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a primeira resposta que Jesus Cristo dá ao seu silêncio, podemos entender aqui que essa cena é uma cena dura de Jesus Cristo frente a essa mulher, sendo ela gentia, de fora da casa de Israel, recebe uma dura resposta a respeito da presença do Salvador, do filho de Davi. E há um reconhecimento aqui da pessoa de Jesus Cristo como aquele que pode salvar, aquele que pode libertar a sua filha, na certeza de que ela precisava dessa intervenção sobrenatural de Deus na necessidade daquela que estava sofrendo. E há uma diferença muito grande entre esse povo cananeu, que desde o início da caminhada do povo de Israel já se tornaram seus inimigos, não é? E essa dificuldade gera ainda uma maior diferença entre a relação de Jesus Cristo com esta mulher. E na palavra dura de Jesus Cristo, ela mantém-se fiel e firme na sua fé no Messias Salvador. E a próxima cena, na segunda vez, ela chega e adora o Senhor Jesus e diz: Senhor, socorre-me, tem misericórdia de mim, age com poder na minha necessidade. E Jesus Cristo novamente se põe a responder a ela se ajoelha na presença de Jesus, e Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E a leitura que nós temos em nossa revista aqui nos conduz ao entendimento de que esse era um cachorro de estimação, aquele que estava junto com o seu dono, que ficava ao redor da mesa.
E essa mulher faz uma leitura dessa resposta de Jesus e se põe diante dele humildemente, reconhecendo nele a possibilidade de intervir até na vida daqueles que não estão à mesa, participando da mesa. E ela coloca para eles que esses cachorrinhos também podem se alimentar das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Queridos, nós podemos ver aqui uma mulher que está fazendo a leitura correta da graça e da misericórdia de Deus a respeito do seu povo, a respeito daqueles que lhe foram escolhidos. O gentio aqui era desconsiderado pelo povo de Deus. E o olhar aqui nós podemos ver naquele texto de Mateus 18:17, quando Jesus Cristo fala que aqueles que forem disciplinados e não se arrependerem devem ser considerados gentios e publicanos. Então a extensão dessa separação entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são separados do povo de Deus é bem clara. Então a intenção aqui de Jesus, aplicando a nós hoje, nós podemos ver quem somos nós diante do Salvador, e nós somos aqueles que são alvos da ira de Deus, aqueles que são pecadores, que desagradam a Deus, que não fazem nada de acordo com a sua vontade, porque não têm a capacidade de viver na presença de Deus. E nós podemos ver o Deus aqui como Deus que se revela igualmente, e a nós como Deus que nos mostra como realmente somos, criaturas carentes da sua graça. E a extensão desse texto de hoje nos leva em direção à graça operante de Deus, trazendo fé ao coração do infiel. E esta mulher expõe a sua fé ao reservatório de fé que existe no seu coração, dado pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus na operação do Espírito Santo de Deus na sua vida, reconhecendo no Messias como aquele que é o Senhor, aquele que é o Salvador, aquele que detém todo o poder. Quem somos nós, queridos, diante do Salvador? Somos miseráveis pecadores carentes da graça, e mediante a fé recebida no Espírito de Deus, somos capacitados a perseverar mesmo na hora da prova, assim como esta mulher aqui na presença de Jesus. O terceiro momento da nossa lição fala sobre a confirmação da sua obra. A lição que nós estamos caminhando fala da pessoa. É impressionante como essa mulher gentia, ela reconheceu Jesus como o Messias prometido nas Escrituras Sagradas. Ela também reconheceu como alguém digno da sua adoração, e ainda ela reconheceu que não fazia parte do povo que era alvo da salvação, primeiramente, não é? O povo aqui no Antigo Testamento que era alvo da sua intervenção salvífica como Messias prometido. Podemos ver uma percepção extraordinária da abrangência da obra do Salvador. As migalhas da graça de Cristo são suficientes para os que confiam nele. Então a extensão aqui do entendimento dessa mulher confirma plenamente a grandeza da obra de Cristo Jesus espalhada para todas as nações. A fé que ela demonstra surpreende os discípulos de Jesus. Aqui temos uma leitura do povo escolhido do Antigo Testamento que rejeitaram o pão e deveriam ter recebido o pão com gratidão, mas abriram mão de reconhecerem Jesus Cristo, o Messias prometido. Esta mulher aqui recebe o reconhecimento de Jesus Cristo. Ó mulher, grande é a tua fé. E os discípulos aqui, ao momento que Jesus reconhece a fé desta mulher, ficam em silêncio com essa declaração, possivelmente perguntando o que estava acontecendo naquela cena, pois ela não era do povo de Israel.
Nós vemos aqui uma confirmação da nossa caminhada e na obra de Cristo. Romanos capítulo 3, verso 29, verso 30 nos fala: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. A extensão aqui na palavra de Paulo da grandeza desse evangelho que se dá para toda a criatura. Também vemos no Salmo 86, verso 9: todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Sim, nós somos testemunhas desse alcance gracioso da obra de Cristo. Somos parte das nações que adorarão eternamente o Senhor. Apocalipse capítulo 15, verso 2 a 4. Pois a justiça de Deus se revelou no Evangelho de Cristo. Romanos 1, verso 17. Queridos, nós podemos receber esta confirmação da ação graciosa de Cristo, como esta mulher cananeia, e em toda a sua extensão, em toda a sua grandeza. Somos povo escolhido de Deus, eleitos para a sua glória, para estarmos eternamente com Ele, pois Ele nos buscou de todas as nações. A extensão missionária da ação de Deus, como nós vemos nesse texto, atinge a todos aqueles que estarão, como o Salmo 86, nos falando, adorando ao Senhor eternamente na sua glória. Concluindo, irmãos, quem poderia prever esse encontro improvável desta mulher? Como poderíamos prever e ter na nossa capacidade lógica a compreensão desse encontro marcante e improvável de Jesus Cristo com uma mulher que estava fora dos ditames daquele texto do Antigo Testamento que reconhece somente aquele povo escolhido como nação, povo de Deus? Como Deus atinge a cada pessoa hoje na sua misericórdia e na sua graça. Não há previsão terrena capaz de limitar a ação graciosa e misericordiosa de Deus. A nossa conclusão nos leva ao pleno entendimento da nossa limitação de visualizarmos a grandeza da operosidade da graça, trazendo fé ao coração do infiel, seja ele quem for e onde ele estiver, segundo a sua soberana vontade. Jesus Cristo, prometido e aguardado no Antigo Testamento, ele é o Senhor, isto é, ele é o Deus conosco. Isso as Escrituras dizem a seu respeito, como dita a nossa lição. Toda e qualquer tentativa de dar a Jesus uma identidade que fuja das Escrituras acabará por criar um Jesus vazio de sua real personalidade. O Filho de Deus encarnado, segunda pessoa da Trindade, da mesma forma qualquer definição antibíblica de quem é o homem esconderá nossa dependência da graça de Deus. Aplicando, queridos, a nossa lição de hoje, quem é Jesus segundo a Escritura? Você tem esse pleno conhecimento, mas agora quem é você segundo a Escritura? Qual é a sua necessidade? A extensão, as extensões das bênçãos descritas na Bíblia atingem a sua pessoa? Chegam até você? A nossa confissão de fé nos leva na presença de Deus para a salvação, através desse conhecimento da Escritura, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento e Ele é o Emanuel em nossas vidas. Ele é o Deus conosco, que nos leva em direção à sua graça. Que Deus abençoe essa lição, que ela chegue até o seu coração,
que a gente possa continuar estudando a palavra de Deus no próximo domingo, com os encontros marcantes com Jesus. Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua semana.